O formato trapezoidal, ele muitas vezes favorece na manutenção, acesso para manutenção, né? Acaba sendo mais barato, porque você elimina qualquer muro de arrimo, né, do perímetro, né? Então acaba sendo bastante aplicado esse formato, tá? E aqui nós temos algumas recomendações, por exemplo, desse reservatório, que foram, aí a referência é o manual Swim, né? Que é um software de modelagem que nós vimos aí no mini curso. Então aqui nós temos uma referência do manual do Swim, né? Onde nós temos algumas equações para determinar essas dimensões aí desse reservatório, ok? Então nós temos ali o L1, que é o comprimento de base do reservatório. Nós temos o L2, que é o comprimento superior aqui, ó, da borda externa do reservatório. Nós temos aqui o L3, né, que é a largura de base do reservatório. Nós temos o L4, que é a largura superior do reservatório, ok? E nós temos o H1, que é a altura do reservatório, e o que está sendo indicado aqui é um reservatório bem deitado, né, 4:1, ok? Então, para a gente calcular essas dimensões, nós temos aqui, inclusive, as equações que levam em consideração essa geometria, e aqui embaixo nós temos um passo a passo para você determinar aí essas dimensões, cumprindo com o volume necessário de 970, arredondando aqui metros cúbicos. Então, como funciona? Já deixamos pronto aqui, né? L1, L2, L3, L4, L5, quer dizer, L1, L2, L3, L4 e H1, né? Foi no ritmo aqui, né? Então, o que a gente vai ter que definir aqui somente, pessoal? Eu vou definir a altura do meu reservatório e subentende-se o seguinte: quanto mais profundo o reservatório, menos área em planta ele vai ocupar. Porque se eu estou trabalhando com volume, quanto mais profundo, né, menor em planta ele fica, porque eu tenho mais volume pela profundidade. Quanto mais raso, mais área, né, ele teria que pegar ali na minha planta. Então, por exemplo, se eu trabalho com um reservatório muito rasinho, né, de 50 centímetros, provavelmente, né, a área que ele pegaria seria uma área bem maior, né, algo nessa linha, assim, ó, tá? Ou mais, então pega uma área grande aqui, ó, tá? Eu estou trabalhando com um reservatório de 1,5 m de profundidade, ok? 1,5 m de profundidade. Então, com 1,5 m de profundidade, eu coloco no H1 aqui 1,5. Então, a primeira definição para a gente fazer algumas simulações, tá? E o L3, né? Isso aqui ele é calculado. A partir do L3 calculado, aí nós temos todos os outros parâmetros seguindo essas equações, ok? Então, o que eu tenho que definir inicialmente é o H1, que vai ser essa profundidade, e aqui a gente faz uma análise, né, de corte, aterro, movimentação de terra, espaço disponível no loteamento, né? Então, às vezes é interessante fazer uma escavação mais rasa, mas às vezes essa escavação mais rasa gera uma área muito grande, e aí não tem esse espaço no loteamento, então acaba tendo que fazer uma escavação maior, mais pontual, mais profundo. Então, tem escavação mais rasa, que não vai ter muita manutenção, então para muito sedimento, daqui a pouco o reservatório deixa de existir. Então, são algumas variáveis que a gente leva em consideração, né? Mas o ponto principal é que a altura vai estar totalmente atrelada ao volume. Então, quanto mais profundo, menor a área em planta, quanto mais raso, maior a área em planta. Então, definir aqui o H1 como 1,5 inicialmente, e o L3 eu vou calcular. Como que a gente vai determinar o L3? Olha só. Eu tenho a equação aqui, então, do volume final, que é essa equação que está aqui no manual do Swim, né? Já coloquei ela aqui embaixo, pegando todas as geometrias do reservatório e tudo mais. Agora, para eu saber o meu L3, eu vou utilizar o Goal Seek aqui, né? O atingir meta do Excel. Então, como que vai funcionar? Eu vou tirar um pouco o zoom aqui para vocês, ó. Tirar um pouco o zoom. E vou fazer o seguinte. Vem aqui em data. Tem até uma colinha aqui para vocês, tá? Data. Aí vem aqui em GoSeek. E ele vai falar assim, ó. Qual a célula que você quer como resultado aqui, né? Setar como resultado. Então, eu vou colocar aqui essa minha célula aqui de volume final. Agora você quer qual valor que chegue nessa célula? Eu quero esse valor aqui, ó, de
de 969,61. Eu vou arredondar para 970, tá? Para ficar mais fácil, ok? Mas é esse valorzinho aqui de cima que eu já calculei, tá? Pela equação do racional lá. E agora você vai mudar qual célula, né, para chegar nesse resultado. Eu vou mudar a célula L3 aqui, ó. Tá? No caso é a B34, mas é a minha dimensão L3. Então é isso que eu estou fazendo, ó. Eu quero que esse resultado dessa célula seja igual a esse daqui, tá? Mudando o meu L3 aqui, ó, que é essa dimensão, que é a minha largura de fundo. Ok? E aí eu vou clicar aqui em OK. Aí ele vai rodar aqui para mim e já vai calcular o meu L3 como 13. Tá? Como já estava calculado, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Digamos que eu estou começando do zero, eu dei um chute de L3 aqui de 5. Tá? E aí faço o mesmo processo. Ó. Go seek, vou pegar esse daqui. Né? Eu quero que o valor seja 970. E eu quero que mude aqui essa célula aqui. Aí quando eu dou um play, ele basicamente vai rodando vários testes e chega aqui no meu L3, né? Igual a 13 metros, ok? Se o meu L3 aqui é igual a 13 metros, eu já tenho o meu L1, né? Porque o meu L1 é 2 vezes L3, então já vira 26. Eu tenho o meu L2, porque o L2 é L1 mais 2 vezes 4 do H1, né? Então já tenho o H1 aqui também, tenho o L2. E eu já tenho o L4 também, que é L3 mais 2 vezes 4 vezes H1. Então já tenho o L4 também. Então já tem essas dimensões e aí eu consigo então projetar o meu reservatório. Então olha só, aqui na planta, né, ele está projetado com essas dimensões, tá? Então eu tenho aqui o meu L3 como 13 metros, tá vendo a largura do fundo? Aí eu tenho aqui o meu L4, que é a largura da boca superior, que seria 26 aqui, ó. L4, 26. Aqui, ó, como eu arredondei um pouco para cima, né? Deu 26, ó. 26, tá? Depois eu tenho aqui também o meu L1, que é o comprimento de base, que é 26, aqui como 26. E eu tenho aqui também o meu L2, né, que é o comprimento do topo, como 38. E aqui como 38, um pouquinho mais também que eu arredondei. Então, pessoal, esse daqui é um reservatório, né, que teria esse volume justamente da diferença do cenário pré e cenário pós para toda essa região. Então, a drenagem desse loteamento aqui, né, que vai gerar esse escoamento superficial, deveria ser direcionado para esse reservatório com esse volume mínimo, tá? Porque comumente é colocado ainda uma borda livre, né? É feita uma análise para o reservatório para um TR de 25 anos ou 50 anos. Então, são algumas análises complementares, né, que não vai caber aqui nessa aula, né, mas que são extremamente necessárias também, tá, pessoal? Porque aqui, se você fizer o reservatório no gargalo, qualquer gotinha a mais de água que chover ali, transborda. Então, você tem que deixar uma segurança a mais no reservatório, testar o reservatório para TRs maiores, né? Porque você acaba criando um acúmulo de água ali, que se tiver algum tipo de ruptura, pode gerar um dano muito grande a jusante. Então, testar ele para TRs maiores, projetar um vertedor de crista, descarregador de base. Então, são pontos extremamente necessários e complementares a essa aula aqui, né? Que a gente não consegue abordar tudo isso aqui dentro dessa aula, mas nós temos basicamente dentro do treinamento completo aqui de drenagem urbana, o módulo específico, né, de reservatório, como eu tinha comentado, e aqui a gente vê todo esse passo a passo.